Olá para você que está assistindo este vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês mais algumas expressões, gírias e palavras que nós usamos aqui no Rio Grande do Sul que talvez em outros estados brasileiros não façam o menor sentido. Vamos lá. Lomba é o mesmo que ladeira, uma subida. Lamber a cria é o mesmo que mimar o filho. Por exemplo, é claro que ela é mimada, mas qual mãe não lambe a cria? Largar de mão é o mesmo que desistir. Por exemplo, eu tô pensando em largar de mão esse meu curso porque não tem nada a ver com o que eu quero fazer da vida mesmo. Te larguei pras cobras. Também significa desistir, mas é mais um sentido de indignação, uma expressão de indignação. Por exemplo, tu vai ligar pra ele depois de tudo que ele te fez? Ah, te larguei pras cobras. Magrão é o mesmo que rapaz. Mongolão ou mongol. E não tem nada a ver com as pessoas da Mongólia. Significa alguém abobado, alguém meio burro, meio tapado, esse tipo de coisa. Mosquear é ficar distraído. Logo a pessoa pode ser chamada de moscona ou moscão. Por exemplo, não fica mosqueando ou tu vai perder essa oportunidade. Naco, um pedaço. Por exemplo, eu comi um naco de bolo e estava maravilhoso. Na manha significa fazer algo com cuidado, com cautela. Por exemplo, fala com ela na manhã que hoje ela tá pé da vida. Negaciar é o mesmo que espreitar. Por exemplo, meu gato fica negaciando os passarinhos pela janela. Olhar de revesgueio é olhar para alguém de forma atravessada. Por exemplo, eu, hein? Por que tá me olhando de revesgueio? Passar o relho é dar uma surra. Piá é o mesmo que menino. Piuxa, a roupa tradicional aqui do Rio Grande do Sul. Pingo é o mesmo que cavalo, um cavalo muito bom. Peleia, uma briga, uma competição ou também uma situação muito difícil, que não envolva briga necessariamente, mas uma situação muito difícil. Por exemplo, a peleia foi muito difícil, mas nós conseguimos. Rabudo não tem nada a ver com rabo. Rabudo ou rabuda é uma pessoa com muita sorte. Por exemplo, tu ganhou na loteria de novo, tu é muito rabudo. Rango é o mesmo que comida. Boia, rabo quente. Não tem nada de malicioso ou maldoso com essa palavra ou expressão ou gíria. Rabo quente é um equipamento que a gente usa, bem simples, que usa para esquentar a água. Vai ficar aí para vocês entenderem o que é. Sinaleira é o mesmo que semáforo. Sentar o braço significa bater em alguém. Aliás, a gente tem expressão para bater em alguém. Meu Deus, parece que a gente gosta de bater nos outros. Por exemplo, ela sentou o braço nele na frente de todo mundo. Talagaço significa de uma só vez. Toma esse remédio num talagaço só que nem vai sentir o gosto ruim. Trago é o mesmo que bebida alcoólica. Tri é um prefixo usado para aumentar as coisas. Simples assim, para aumentar. É como se fosse o muito, só que a gente usa o tri. Por exemplo, isso foi tri legal, isso foi tri ruim, isso foi tri bom, aquela comida tava tri gostosa. E assim por diante. Trampa é o mesmo que armadilha. E uma pessoa pode ser chamada de tramposa ou tramposo. Por exemplo, não confia nele, ele é muito tramposo. Significa que é alguém que fica criando um monte de coisinha, um monte de armadilhas, de mentiras, coisa do tipo. Trova é um papo furado, uma história aumentada, uma história sem muito sentido. E a pessoa pode ser chamada de trovador ou trovadora. Por exemplo, não dá muita trela pra ele não, ele é muito trovador. Troço significa alguma coisa, qualquer coisa, um objeto. Por exemplo, o que é esse troço aí? O que é esse troço que tu tem na mão? Tunda é o mesmo que surra. Como eu falei, a gente tem muitas expressões para falar em bater em alguém. Vareio significa vencer com vantagem. Por exemplo, o time ganhou de vareio. Significa que ele ganhou com muitos pontos na frente. Variando também é algo de variedade. Mas para nós o variando significa viajando, sabe? Alucinando, fazendo coisas sem sentido ou falando coisas sem sentido. Por exemplo, tu tá variando, eu nunca te falei isso. Tipo, parece que a pessoa tá inventando coisas sem sentido, nesse sentido aí. Vivente
Uma pessoa. Olha, um vivente. Não tinha um vivente na rua. Vianda é o mesmo que marmita. Zunir não tem nada a ver com barulho. Zunir significa sair apressadamente, ir apressadamente a algum lugar. Por exemplo, quando eles começaram a discutir, eu saí zunindo. X não é a letra do alfabeto. X aqui no Rio Grande do Sul é um tipo de hambúrguer, só que muito mais caprichado. Não é simplesmente um hambúrguer. É tipo o hambúrguer. O hambúrguer. E eu fiquei muito surpresa em saber que isso aqui é só do Rio Grande do Sul. Eu achei que tinha em todo o Brasil. Aliás, deveria ter em todo o Brasil. Deveria. Por último, mas não menos importante, o pronome me. A gente coloca ele em alguns lugares na frase ao qual ele não faz parte necessariamente, mas é que é pra dar ênfase. Pra dar, sabe, aquela coisa. Por exemplo, como seria uma frase normal? Tu não sai de casa sem levar o guarda-chuva. Como seria essa frase aqui no Rio Grande do Sul? Tu não me sai de casa sem levar o guarda-chuva. Por exemplo, também, tu não esquece de passar no banco quando voltar pra casa. No Rio Grande do Sul. Tu não me esquece de passar no banco antes de voltar pra casa. Então, tá vendo que tem esse me ali no meio que não faz necessidade nenhuma dele estar ali, mas ele tá ali porque a gente coloca ele ali que é pra dar mais ênfase na frase, pra deixar ela mais viva. E ela fica bem melhor assim.